abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, eu quero ler com você os versículos 1 e 2, que eu acredito que alguns de vocês devem saber até de cor esse versículo, é um texto muito conhecido. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Esse texto eu acho que, embora ele seja muito conhecido, eu talvez tenha pregado uma vez na minha vida, talvez. E o motivo de eu nunca pregar esse texto é porque é um motivo até que não tem nada a ver com a Bíblia, lógico, né? É porque uma vez quando eu estava no seminário, um pastor, professor nosso lá, chegou de surpresa na sala assim, escolheu um dos alunos e falou assim: escolhe um texto da Bíblia e prega para nós. Não sei se o Gerson teve professores assim que... E logicamente, o aluno escolhido, ele tinha que pegar um texto conhecido e tentar fazer alguma coisa de pronto ali, né? E esse meu colega escolheu Romanos 12 e leu o versículo 1 e 2 e falou alguma coisa sobre o texto. E a gente ficou 4 anos no seminário, tirando sarro dele e falando que, né, Romanos 12, 1 e 2 era para quem não tinha estudado o texto, ia falar alguma coisa. Eu acho que esse negócio ficou na minha cabeça, no subconsciente, e eu nunca mais preguei esse texto. Então, estou vencendo essa história hoje aqui e meditando com você nesse texto que eu entendo porque meu colega escolheu, porque é um texto riquíssimo, tem muita verdade boa de Deus aqui, muita informação preciosa, e eu espero que Deus fale conosco, né, nesse texto. Vamos ler então? Eu vou fazer a leitura e peço que você acompanhe na sua Bíblia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aí aberta ou marcada nesse texto, eu quero voltar a olhar para ele com você. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale conosco? Pai querido, nós lemos a palavra do Senhor e nós precisamos que o Senhor a clareie para nós. Precisamos que o Senhor traga sobre nós o teu poder para que compreendamos a tua palavra. Precisamos do teu poder para que a tua palavra ganhe vida em nós, que possamos assimilar, ó Pai, a tua vontade, e que a tua palavra nos transforme, assim como todo relacionamento contigo é transformador, ó Pai, que hoje seja um dia de transformação na vida de todos nós aqui, naqueles que estão aqui, daqueles que estão nos acompanhando pelos meios sociais, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Querido, eu louvei a Deus porque você está aqui, diz que é muito bom ter você aqui. E sabe por que é bom para mim ter você aqui? Porque sozinho eu não sou igreja. Sozinho eu não sou sal da terra, eu não sou luz do mundo, eu não sou templo do Senhor. A Bíblia diz que nós juntos somos o templo de Deus, nós juntos somos o sal da terra, nós juntos somos a luz do mundo. E nós juntos, como igreja, prestamos culto ao Senhor nosso Deus. E nós vemos na história da igreja, na formação da igreja, o povo de Deus se reunindo para juntos cultuar a Deus. E o culto tem essa expressão pública e tem a expressão da sua vida particular. Na sua vida deve ser uma vida que representa esse Deus, uma vida que louva a Deus também. Essas duas expressões, a minha vida como uma vida que louva a Deus, e o que eu faço junto com os meus irmãos, quando nos reunimos, resumem aí o que somos como povo de Deus, o que somos como igreja do Senhor.
e estabelecem qual é o nosso relacionamento com Deus, como nos relacionamos com Deus. O apóstolo Paulo está falando esse texto aqui justamente para que esse povo pense nesse relacionamento com Deus. O que é que eu apresento a Deus? O apóstolo Paulo traz uma figura, que era uma figura do Antigo Testamento, de um povo que chegava diante de Deus para oferecer sacrifício. E daí ele fala o seguinte: você tem que continuar oferecendo sacrifício, mas agora não é mais aquele sacrifício como determinado pela lei de Moisés, não é mais aquele sacrifício de um animal, de um cordeiro que era colocado no altar, que o sangue dele era derramado, e esse cordeiro imolado sofria então a punição pelo pecado do ofertante, para que o ofertante pudesse se relacionar com Deus. Agora não tem mais esse sacrifício. Não tem esse sacrifício porque Jesus é o nosso sacrifício eterno, perfeito. Mas o que é que eu apresento então para Deus no momento de culto? O que é que eu apresento para Deus? O apóstolo Paulo começa no versículo 1 falando: você tem que apresentar para Deus você, a sua vida inteira, o seu corpo. Você tem que se colocar no altar de Deus e falar: Deus, a minha oferta para o Senhor não é apenas uma parte do que eu tenho. A minha oferta para o Senhor não é uma parte dos recursos que o Senhor me deu. O Senhor me deu dinheiro, eu vou pegar uma parte e vou dar essa parte de oferta, e essa é a minha oferta e estamos quites até o mês que vem. Bom, não é isso. Oferta não é isso. Não é isso que o Senhor quer que você ofereça. Então o apóstolo Paulo diz: apresentem a Deus. Se você quiser olhar comigo de novo no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Então o apóstolo Paulo está dando para essa igreja os parâmetros de culto. O que é que vocês fazem como grupo e na vida particular? O que é que você apresenta a Deus? Então você se entrega a Deus. Ele também diz por que é que ele está pedindo para a igreja fazer isso. Ele diz: eu rogo, e aí o rogar é uma palavra que a gente não usa mais, mas é aquele pedido forte. Olha, eu estou mandando, é um pedido bem forte assim: olha, você tem que fazer isso. Eu falo para vocês, eu oriento vocês, eu comissiono vocês a fazerem isso. Se entreguem para Deus, apresentem para Deus. Mas sabe por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Porque eu já expliquei para vocês que Deus teve misericórdia da vida de vocês. E eu falo que o apóstolo Paulo diz que já explicou, porque até o capítulo anterior, se você olhar a carta aos Romanos, é uma das cartas que mais tem informações sobre a misericórdia de Deus sobre a vida de pecadores. Deus escolheu amar pecadores, amar aqueles que nada são, amar aqueles que são inimigos dele, amar pessoas que não merecem. Nessa mesma carta o apóstolo Paulo classifica: olha, nós seres humanos somos todos pecadores, não tem nenhum justo, nenhum bom, e Deus ama essas pessoas. A misericórdia de Deus ultrapassa todos os parâmetros da nossa lógica. A misericórdia de Deus nos leva para um lugar onde nada pode nos separar dele, nada. Pode imaginar todas as coisas. O apóstolo Paulo cita: nem altura, nem profundidade, nem nenhuma força desse mundo, nem agora e nem o futuro, nada pode nos separar desse amor, dessa misericórdia. Porque Deus, Ele escolheu você lá atrás, de antemão te conheceu, traçou o seu destino, para te fazer igual a Jesus Cristo, para que você seja da família de Deus. Em algum momento da história Ele chamou você, revelou para você que você foi justificado na cruz, e garantiu a sua eternidade assentado com Ele nos lugares celestiais.
o apóstolo Paulo tem falado para a igreja até então, até o capítulo 11. Todas essas misericórdias de Deus. Você é igreja de Deus. E agora então é por essas misericórdias de Deus que ele já falou. É por isso que ele diz, então por favor agora, entreguem para Deus as suas vidas, se entreguem como inteiro. E esse vai ser o culto de vocês. Entregue a sua vida como um sacrifício para Deus. Um sacrifício diferente do sacrifício praticado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento se trazia um cordeiro, colocava no altar, matava o cordeiro, queimava e o sacrifício estava feito. Para você entender um pouco assim dessa lógica de um sacrifício vivo, imagine que você fosse o sacerdote. Se imagine lá na posição do sacerdote. Vem uma pessoa, traz um cordeirinho, põe na sua frente, né? Transfere os pecados para o cordeiro, fala, o cordeiro vai ser pecador no meu lugar. E Deus diz que o pecador tem que morrer, então eu vou matá-lo. E mata o cordeiro. E você faz os procedimentos, está tudo certo. É isso que Deus determinou. O pecador tem que morrer, e para que o povo entendesse essa lógica do que Jesus faria na cruz, Deus instituiu esse processo da substituição por sangue. Mas imagine que chega alguém lá para você, traz um cordeirinho, né? Você fala, próximo da fila, vem agora. Alguém traz um cordeirinho, te entrega o cordeirinho e fala assim, Deus mandou trazer esse cordeiro de sacrifício, mas Deus falou que não é para matar ele. Deus quer que esse cordeiro seja um sacrifício vivo. Como não pertence mais a mim, eu estou indo embora para casa. Fica com você, sacerdote. Está aqui o cordeiro de Deus. Cuida dele. E a pessoa volta embora, vira as costas e vai embora. E você está com um cordeirinho lá, que é de Deus, e que está vivo, e que não é para matar. O que você vai fazer com esse cordeiro? O que se espera agora que aconteça com esse cordeiro? Bom, talvez você deixe ele de lado um tempo aí, mas você vai ter que acabar levando ele para sua casa. E na sua casa você vai ter que procurar um terreno. E o que esse cordeiro vai fazer o dia inteiro? Vai fazer o que os cordeiros fazem. Vai comer grama, vai beber água, vai produzir lã, vai viver. Mas ele é de Deus. Então, como os outros louvaram a Deus na morte, agora a vida normal desse cordeiro, não acontece nada de diferente que um cordeiro não faça, mas aquela vida, aquela produção, aquela existência é para Deus. E é o culto daquele cordeiro a Deus. Não o sacrifício, a morte dele, mas a vida dele. É bem diferente pensar nisso, mas é nisso que eu penso quando eu leio esse texto. O apóstolo Paulo diz, olha, é a sua vida que é para Deus. Se fosse o seu sangue para Deus, como religiões pagãs fazem, era fácil, chegava, fazia um corte, derramava o sangue para Deus, está pago. Se fosse o seu dinheiro para Deus, está fácil. Eu pego o que eu tenho aqui, pego uma parte e dou para Deus, está resolvido. Se fosse um sacrifício para Deus, tem que subir a montanha 8 vezes para ser salvo. Tá bom, subo, é difícil, vai cansar, mas eu subo e está resolvido e não se fala mais nisso, estou quites com Deus. Mas não é nada disso. É a minha vida. É a minha existência por todo o tempo que eu viver. E é isso que o apóstolo Paulo diz que é culto para Deus. Para entregar a sua vida para Deus, tem alguns desafios, ele traça parâmetros. A sua vida tem que pertencer a Ele totalmente, então é um sacrifício vivo, mas é um sacrifício santo. Porque à medida que pertence a Deus, não serve mais para nenhum outro propósito. Não serve para satisfazer os propósitos desse mundo. O apóstolo Paulo olha para a igreja daquela época e fala o seguinte: vocês precisam se separar do que o mundo diz que é certo, vocês precisam seguir aqui os parâmetros de Deus. Então vocês são separados para Ele. É um sacrifício vivo, santo, um sacrifício que Deus se agrada, e isso é culto. Talvez isso brevemente resuma
o versículo 1. E daí o apóstolo Paulo vem no versículo 2, trazendo para nós informações de como fazer isso. Como é que eu vou viver uma vida separada, santa, uma vida que agrada a Deus? Então, olha, o mundo ao seu redor vai tentar trazer para você a forma dele, mas não assuma a forma do mundo. O mundo vai dizer que muitas coisas são normais, não assuma a forma do mundo. O mundo vai dizer para você que algumas coisas são boas, que todo mundo faz, não assuma a forma do mundo. Ele fala isso no versículo 2, dizendo, não vos conformeis, não assumam a forma. Olha comigo o versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não assuma a forma desse mundo, mas se transforme com uma nova mente, com uma nova mentalidade. E se você fizer isso, você vai conhecer qual é a vontade de Deus. E você que está acostumado com pregação que dura 40 minutos, fala, mas já foi 15, parece que o pastor acabou já, né? Já leu todo o texto, já acabou. O culto hoje vai ser mais rápido, não vai dar tempo de ver o Fantástico, né? Essas coisas assim. Bom, por que eu estou dando para você esse parâmetro, essa visão? Porque é isso que o apóstolo Paulo viveu naquela época. Mas como o pastor Gerson falou, vocês têm pensado aqui, em algum tempo, nos 4 últimos domingos, sobre um período da nossa história, que é o período da Reforma Protestante. No período da Reforma Protestante, a igreja se vê diante de um dilema quanto ao que é culto, quem é Deus e como nos relacionamos com Deus. O mundo dessa igreja que nasceu lá com os apóstolos, o mundo foi mudando, foi mudando. Daqui a pouco essa igreja estava muito entrelaçada com o poder, com os governos. E algumas coisas que eram comuns para os governantes começaram a ser assimiladas pela igreja. E aí os governantes tinham formas de manipular o povo, de controlar o povo, formas de arrecadar dinheiro, forma de aumentar seu poder. E eles começaram a usar a igreja para todos esses propósitos. O mundo tinha uma forma, e a igreja foi assumindo, pouco a pouco, a forma do mundo. Até o ponto de nós olharmos para a igreja da Idade Média e falarmos assim, tem tanta coisa estranha nessa igreja, tem tanta coisa nessa igreja que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Como que isso aconteceu? Como que a igreja dos apóstolos se tornou isso? Como que a igreja de Pedro, de Paulo, se tornou isso? Como? Porque a igreja foi assumindo a forma do mundo pouco a pouco. Até que chega um momento em que homens se levantam, olham para a palavra de Deus, e olham para a igreja, olham para o culto, para a expressão pessoal de culto, para a expressão comunitária de culto, e chegam à conclusão de que o que a igreja está fazendo não tem nada a ver com a igreja de Deus, com o que Deus disse que é culto. O que aquele povo está entregando não tem nada a ver com o que Deus exige do seu povo. Então eles traçam um caminho de luta para voltar ao que a Escritura diz. A Reforma Protestante é o trabalho de olhar para a igreja e se perguntar o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus diz que nós devemos fazer. O que é que Deus diz que Ele faz? O que é que Deus diz que Ele é? Quem é o nosso Deus? Como nos relacionamos com Ele? Como Ele se relaciona conosco? O que Ele espera de nós? E a igreja volta, faz um caminho de voltar para isso. De tirar aquelas formas do mundo, de renovar a sua mente, e então de entender, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. O que é que a Escritura diz sobre Deus? O que é que a Escritura diz sobre nós? O que é que a Escritura diz sobre a nossa salvação? Porque entendendo quem somos, que somos pecadores, e a santidade de Deus, como é que vamos para esse Deus agora? E depois, durante a história, vem a formulação das frases que resumem a reforma, que vocês devem ter ouvido nesses domingos, os solas, né, que é somente pela Escritura,
É somente a Escritura que diz a vontade de Deus, somente pela fé que encontramos a salvação, que é somente em Jesus, que somos salvos somente pela graça. E todo esse processo deve render honra e glória somente a Deus. Nós precisamos sair da forma do mundo, renovar a nossa mente e voltar para a forma de Deus. É isso que a reforma protestante faz lá atrás. Acontece que a igreja dos apóstolos, a santa igreja, aquela igreja viva de Atos, não chegou na igreja perdida da Idade Média de uma semana para outra. Foram anos, foram séculos, aonde o mundo foi vendendo a ideia de que tudo é normal, onde o mundo foi vendendo a ideia de que não há nenhum problema, que na verdade nós podemos adorar a Deus do nosso jeito e não exatamente daquele jeito antigo dito pela Bíblia. E a igreja foi se deixando levar. A reforma protestante traz um momento de libertação, de clareza, é bênção, e nós celebramos essa bênção até hoje. Mas eu estou lendo esse texto com você e pensando na transformação que ele fez lá no dia dos apóstolos, na transformação que essa ideia de culto, né, sofreu lá na Idade Média, no final da Idade Média, lá no século XVI, na Reforma Protestante. Porque nós precisamos olhar para isso hoje, reconhecendo que todos os dias o mundo está aí trabalhando para fazer comigo, com você e com a igreja, o que aconteceu no esfriamento da igreja na Idade Média. Todo dia o mundo está aí falando para você o seguinte: tudo é normal. Não é daquele jeito antigo que falavam seus pais. Nós evoluímos. Agora nós temos mais conhecimento. Agora nós temos mais clareza. Agora nós somos mais evoluídos. Seus pais achavam que verdade é verdade e mentira é mentira. Mas existem várias outras possibilidades. Existem vários pontos de vista. Qual é o parâmetro para mim e para você? É o que o mundo diz ou o que a Bíblia diz? Esses dias atrás eu estava tendo uma conversa lá em casa com a minha filha sobre influência. E nós estávamos pensando junto no poder de influência que o mundo tem. A minha filha tem 15 anos e no auge da sabedoria dela, nos seus 15 anos, ela falou assim: pai, eu não sou influenciável, eu não me influencio. E aí eu quis bater palma para ela e dizer glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Mas eu queria mostrar para ela o perigo da influência. Falei para ela assim: você já imaginou que um dia alguém começa a fazer uma coisa estranha, que é muito estranha, mas no outro dia tem 2 pessoas fazendo essa coisa estranha, no outro dia tem 3 pessoas fazendo essa coisa estranha, e todo mundo começa a achar que não é tão estranho assim. Aí eu dei um exemplo para ela bem estranho, bem estranho. Falei: imagine, eu fico imaginando na minha infância, ver alguém na rua com uma calça jeans rasgada. É muito estranho. Mas um dia alguém começou a sair com uma calça jeans rasgada. No outro dia 2 pessoas, no outro dia 3 pessoas, no outro dia alguém na TV, com uma calça jeans que parece do andante, do mendigo, rasgada. O que aconteceu? Todo mundo tem hoje uma calça rasgada, que você vai comprar na loja, tem algum rasguinho, alguma coisa lá desgastado, rasgado, para parecer velha. Gente, pensa um pouco, você que tem aí algumas décadas comigo, você teria coragem de usar isso há 20 anos atrás? Jamais. Essa é a roupa do andarilho da rua, pelo amor de Deus. Eu vou no banco com uma calça rasgada? Nunca. Foi virando normal. E a gente assume. Eu não estou usando isso para falar para você que você não deve usar calça rasgada, ou que é pecado usar calça rasgada, não. Mas para que você entenda como a conduta que as pessoas têm vão nos influenciando, a gente não percebe, é normal. Daqui a pouco você chega na loja, só tem calça rasgada, é normal, todo mundo usa. Só que o mundo vai lidando assim com todas as informações. E é cada vez mais normal. Hoje em dia, não é normal mais você falar que homem nasceu homem, mulher nasceu mulher e que homem tem que casar com mulher. Porque isso passou a ser anormal agora. É melhor não tocar nesse assunto.
O mundo foi ditando para nós o que é normal. O mundo foi ditando para nós que de repente você não pode chamar sua mãe mais de mãe, porque tem outros tipos de família, então ela vai ser sua, como é que é, parturiente, né? Que é parturiente agora, e que está no Supremo Tribunal, está legislando sobre isso, porque existem vários tipos de mãe, então não vai sair mais mãe no seu RG, mas parturiente. E a gente vai assimilando que é normal. Que é normal você não ter mais na escola a celebração do Dia das Mães, Dia dos Pais. Que é normal. Eu estou dando um exemplo aqui, falando justamente dessas questões da nossa sexualidade, que estão aí, mas, gente, em todas as áreas da nossa vida, o mundo vai tentando dizer para você o que é normal. O apóstolo Paulo olhou lá atrás e falou, a igreja tem que pensar no que é culto e como é o relacionamento com Deus, como é a vida do cristão. A igreja foi se perdendo na Idade Média, algumas pessoas começaram a se incomodar com isso, a enxergar, até que chegamos na Reforma Protestante, aonde de novo você volta, olha, temos que repensar qual é o nosso culto, qual é a nossa forma, porque o mundo tem dado para nós uma outra forma. Acontece que um dos lemas da reforma é que a igreja reformada tem que estar sempre se reformando, porque o mundo hoje sempre vai tentar nos dizer que a forma certa é a dele. E que a nossa visão é só um ponto de vista, que a visão de Deus é também só um ponto de vista. Não assuma a forma desse mundo. Não assuma a forma desse mundo, ele está tentando dominar a sua mente, então renove a sua mente. Não vos conformeis com esse século, mas renovem. Olha comigo lá de novo, versículo 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, agora, o apóstolo Paulo, que começou com um conselho forte, agora dá uma ordem para você. Não assuma a fórmula desse mundo. Se transforme com uma mente nova, com a mente de Cristo. E você talvez possa dizer assim, mas por que é que eu vou me dar o trabalho de enfrentar esse mundo? Por que é que eu vou me dar o trabalho de trazer a mente de Cristo? O apóstolo Paulo nos diz no final do versículo 2, porque eu quero que você experimente não a aprovação desse mundo. A aprovação desse mundo virá. A hora que você concordar com tudo dele, todo mundo vai bater palma para você e falar, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa evoluída. Você é uma pessoa dos nossos padrões. Não é a aprovação desse povo que você quer. Não é a aprovação desse mundo que você quer. Não é a fama desse mundo que você quer. O Senhor nosso Deus nos chama para pregar o Evangelho a todas as pessoas desse mundo. As pessoas que são de todos os jeitos. As pessoas que têm todas as visões. Mas Ele avisa que o que vai ser transformado não é a palavra dEle. É o coração de cada um de nós. Pessoas que às vezes temos condutas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você pode continuar convidando pessoas que não tem nada a ver com os padrões da igreja. Mas quem vai ser transformado sou eu, você e essa pessoa que você convidou. Porque o padrão de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus está falando para você, eu estou convidando você para vir viver a minha vontade. Eu estou convidando você para vir conhecer o meu padrão. Para você assumir a forma do meu padrão. Venha experimentar a vontade de Deus. Por todas as vezes que Deus vem até o ser humano, todas as vezes que Deus se revela ao homem, Deus vem para transformar esse ser humano e para trazer o ser humano para mais perto dele. Para mostrar para o ser humano quem ele é. Porque quando o ser humano enxergar Deus, vir quem é Deus, ele vai encontrar vida e vida de verdade. Jesus avisa que essa transformação vai gerar confronto, sim. Mas Jesus diz, eu chamei vocês para transformar esse mundo. Como eu citei para vocês no começo, eu sozinho não sou o sal dessa terra. Mas Jesus diz que nós somos. Eu sozinho não sou a luz desse mundo, mas Jesus diz que nós somos. Quando nós
transformarmos a nossa mente e começarmos a praticar a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, Deus nos chama para trazer luz para esse mundo obscuro, para viver a vontade dEle e trazer para esse mundo a vontade boa, santa e perfeita do nosso Deus. O que é que Deus quis da igreja dele primitiva? É o que Deus quer da igreja hoje. É o que Deus quis da igreja quando Ele motivou a reforma. Uma igreja que olha para o seu Senhor, que se entrega para Ele. Irmãos e irmãs que entendem que o nosso culto a Deus é entregar a nossa vida a Ele. Só a Ele. E esse mundo vai tentar nos dominar. Mas nós temos um Senhor, temos um dono, temos um proprietário, nós pertencemos a Ele. E Ele é o dono das nossas vidas. Quando fazemos isso, a nossa oferta, então a nossa vida é uma vida que é entrega exclusiva para Ele, é um sacrifício nos padrões dEle, um sacrifício santo, vivo, santo, agradável a Deus. É isso que Deus espera de você. Para que isso seja possível, você tem que falar não para esse mundo, não assumir a forma desse mundo, recusar o padrão desse mundo, o padrão onde tudo é normal, o padrão onde cada um tem sua verdade, o padrão onde a visão de Deus é só mais um ponto de vista, o padrão onde não há absolutos. Recuse isso, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, uma verdade. Não, o que Ele é? O caminho, a verdade. A verdade. Você acredita que existe verdade absoluta? Porque o seu Senhor, o seu Deus, diz que Ele é a verdade. A vida. A vida. E Ele chama você para segui-lo. Para segui-lo, tem que rejeitar a forma desse mundo. Para segui-lo, tem que renovar sua mente olhando para Ele. E o convite não é apenas para que você assuma a sua cruz, é também. Mas não é somente para que você vá como ovelha no meio de lobos, é também. Mas no meio de toda essa história de angústias e sofrimentos nesse mundo, o convite é para que você conheça qual é a vontade de Deus. O convite é para que você viva e experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. E esse convite eu tenho certeza que você quer aceitar. Eu também quero. Então olhe para o convite inteiro e entregue a sua vida a Deus. Recuse os padrões desse mundo. Viva exclusivamente para Deus. E que Deus faça hoje, aqui em Cesarolândia, uma nova reforma. Que Deus traga hoje, aqui em Cesarolândia, os padrões dEle. Para que você possa fazer com que as suas boas obras brilhem, para que os homens vejam e louvem a Deus, para que você possa mostrar aonde Deus te colocou, onde Deus me colocou, qual é o padrão, qual é a vontade desse Deus perfeito, maravilhoso, que a vontade dEle é tudo o que nós precisamos. E eu quero terminar esse tempo orando pela sua vida, pedindo que Deus te ajude a viver essa boa vontade, que Ele te dê força para recusar o padrão desse mundo e que você viva exclusivamente para Deus. Você quer me acompanhar pedindo isso para Deus? Então eu vou dar um tempo para que você curva a sua cabeça, que você tenha um tempo de oração sozinho. Pense um pouco no que você leu na Bíblia sobre a vontade de Deus, sobre o culto ao Senhor, sobre o que Deus espera de você. E comece a orar silenciosamente, fale com seu Pai, revise aí a sua vida, suas ações. Pense se a sua vida tem sido um sacrifício santo a Deus. Se não, o que tem que mudar? Pense em quanto você tem cedido para a influência desse mundo. Peça para que Deus te traga força para a renovação da sua mente. E peça a Deus a força para essa transformação, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida.